Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Um amigo meu me fez a seguinte pergunta. Ele disse: Thiago, quando eu leio a palavra de Deus, eu percebo que a palavra ela declara que o fim dos tempos será marcado por um afastamento, um esfriamento, uma apostasia da parte de muitas pessoas. Mas eu ouço muitas pessoas falarem que vai ter avivamento no tempo do fim. E a pergunta é: o tempo do fim será marcado por avivamento ou por apostasia? Por isso, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. O tempo do fim será marcado por apostasia ou por avivamento? A verdade é que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que é muito claro a questão de que vai haver apostasia no tempo do fim. Olha só, quando nós lemos 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 ao 3, diz assim, ó: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e o nosso reencontro com Ele, está falando da vinda e do arrebatamento. Ele diz no versículo 3, antes daquele dia virá a apostasia. Então, é muito claro na palavra de Deus que antes da vinda de Jesus, a igreja, as pessoas, elas vão experimentar um afastamento da fé. Quando nós lemos 1 Timóteo, Paulo ele vai escrever para Timóteo que o Espírito Santo tinha lhe revelado isso também. E olha só, 1 Timóteo 4:1 diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos algumas pessoas apostatarão da fé. Perceberam? Apostasia nos últimos tempos. Agora o detalhe é que o texto diz algumas, não todas. Quando nós lemos primeiro, diz assim que é necessário que venha apostasia, mas não está dizendo que é todo mundo, está dizendo que muitos vão apostatar, mas não todos. E este princípio vai ficar claro nos mais diversos textos. Jesus pergunta: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Dá a entender que a fé da igreja, a fé das pessoas, de muitos, ela vai diminuir. Quando Jesus fala em Mateus 24 sobre o tempo da sua vinda, ele diz: por causa do aumento da maldade, o amor de muitos vai esfriar. Então, uma coisa é clara: o cenário do tempo do fim, próximo à vinda de Jesus, ele é um cenário que, de certa forma, ele aponta para uma decadência espiritual. Jesus, quando escreve as 7 igrejas e elas estão apontando para o tempo do fim, para uma delas Jesus vai dizer: você tem aparência de vivo, mas está morta. Para outra, ele vai dizer: você não é nem quente nem fria, está morna espiritualmente. Então nós vamos perceber que sim, a palavra de Deus ela aponta para o tempo do fim como sendo um tempo marcado por um período de esfriamento, um período de apostasia, um período onde vai haver falta de fé, onde vai haver falta de amor, mas, e aqui é que vem o detalhe, se por um lado a Bíblia diz que vai haver todos esses sinais presentes no tempo do fim, os textos são claros em dizer que não é em todo mundo, mas sim em muitos. Em Timóteo, Paulo está escrevendo assim, ó: o Espírito Santo expressamente avisa que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Não diz que é todos. Quando nós vamos ler Mateus 24:12, diz assim que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Está dizendo que é o amor de muitos, mas não é o de todos. Perceberam? Por que é interessante destacar isso? Porque nós precisamos entender que se por um lado nós vemos um cenário negativo para muitas pessoas que hoje fazem parte da igreja, um cenário de esfriamento da fé, de afastamento de Deus, de falta de amor, de apostasia, por outro lado nós vamos ver também sendo anunciado um período de avivamento no tempo do fim em muitas profecias, e eu quero mostrar isso nesse vídeo para vocês. Quando nós lemos
Tiago, capítulo 5, versículo 7 a 8, nós vamos ver ali um texto que está falando sobre o tempo do fim. E olha só o que esse texto está declarando. Tiago diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Perceberam? Está falando do tempo do fim, da vinda de Jesus. E ele diz: vejam como o agricultor aguarda até que ela produza preciosa colheita. Preciosa colheita. E como espera com paciência virem as chuvas de outono e as chuvas de primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor ela está próxima. Sabe o que Tiago estava falando? Prestem atenção nos detalhes. Quem é o agricultor que aguarda com paciência a preciosa colheita? Quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, João 15:1, né, quando fala sobre a videira, Jesus declara: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Agora, quando a gente olha para a parábola do semeador, ele fala ali de um homem que saiu para semear a sua semente, semeou em 4 solos diferentes, sendo que um deles produziu uma colheita de 100, 60 e 30 para cada semente. Prestem atenção na parábola. Jesus estava dizendo que a palavra de Deus é a semente, ele era o semeador e que nós somos essa terra que vai produzir a preciosa colheita que o pai, o agricultor, está aguardando com paciência. É nesse contexto que Tiago está escrevendo que o agricultor, ele espera com paciência até virem as chuvas de outono e as chuvas de primavera. Agora, para entender o porquê a palavra de Deus ela anuncia profeticamente que vai haver um avivamento para a igreja do fim, assim como houve para a igreja do princípio, nós precisamos entender essa questão das chuvas de outono e as de primavera, das temporãs e das serôdias, das chuvas que elas são tipificadas como sendo as primeiras e as últimas chuvas. Quando Tiago ele cita essas primeiras chuvas, as chuvas de outono, as chuvas temporãs, Tiago ele estava fazendo menção às chuvas que vinham no início da colheita para o povo de Israel na estação de outono. Porém, vinha uma estação de chuva para que as pessoas pudessem semear a sua semente e pudessem colher bastante. Então, essas chuvas de outono, que eram também chamadas de chuvas temporãs ou das primeiras chuvas, era um período de chuva para o plantio da semente. Agora, quando o Tiago ele fala sobre as chuvas de primavera, ou também conhecida como as últimas chuvas, as chuvas serôdias, essa era uma estação de chuvas, uma temporada de chuvas que vinha no final da colheita do povo de Israel e que ela servia para fazer com que a colheita ela produzisse em abundância no final, quando a colheita estava quase pronta. E olha só o detalhe. Quando a gente fala desse período, das primeiras e das últimas chuvas, chuvas de outono e chuvas de primavera, chuvas temporãs e chuvas serôdias, Tiago, ele está tirando isso do Velho Testamento, lá do profeta Joel. Por quê? Porque o profeta Joel, ao falar dos últimos dias, ele também faz menção das primeiras e das últimas chuvas quando ele vai falar sobre o derramar do Espírito Santo. Por isso, eu quero ler para vocês Joel, capítulo 2. Eu quero ler vários trechinhos desse capítulo para vocês entenderem o contexto, para vocês perceberem que há um avivamento profetizado para o tempo do fim. Quando a gente lê Joel, capítulo 2, desde o primeiro versículo, nós vamos perceber que essa profecia era para os últimos dias. Prestem atenção. Toque a trombeta em Sião, deem alarme no seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está falando do tempo do fim, o dia da vinda de Jesus, o dia de executar a ira de Deus, aquele é o dia do Senhor. E ele diz assim, ó, o dia do Senhor está chegando, está próximo.
É dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e dia de negridão. Por que ele está falando disso? Porque se vocês lembrarem, nos dias da vinda de Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados e as estrelas cairão do céu. Então por isso que Joel está profetizando sobre o dia do Senhor, sobre o dia da vinda de Jesus, e que será um dia de negridão, um dia de densas trevas. E por isso ele vai dizer, no versículo 12, agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim com todo o seu coração, com jejum, com lamento, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, é compassivo, muito paciente, cheio de amor e arrepende-se e não envia desgraças. Toquem trombetas em Sião, diz o versículo 15, e decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia solene. Até aqui nós vimos dois momentos. O primeiro, Joel está anunciando o dia da vinda do Senhor, e o segundo momento ele está dizendo, gente, se arrependam, se preparem para esse dia, façam jejum. Ele diz, se consagrem. Ele diz, toquem trombetas. Olha aqui o tocar trombetas que está apontando para o tempo do fim. Ele diz, toquem trombetas, declarem jejum santo e assembleia sagrada diante de Deus. E agora nós vamos ver um terceiro momento dessa profecia, porque ele vai dizer assim, no versículo 23, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois ele lhes dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça, e lhes enviará muitas chuvas, as de outono e as de primavera. E ele diz, conforme antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Perceberam que é uma sequência de eventos? Joel, ele está profetizando o dia da vinda do Senhor, dia de negridão, dia de densas trevas, e ele declara, por causa desse dia, ele diz, proclamem jejum, rasguem o coração diante de vocês, porque Deus é compassivo, é benigno, Ele se arrepende e não envia essas desgraças. Ele diz, toquem trombetas, proclamem uma assembleia solene, jejuem. Então, ele está falando de um período de consagração e de arrependimento. Mas olha o que esse segundo momento ele vai produzir um terceiro momento, um terceiro resultado. Por quê? Porque ele declara que se o povo se arrepender, ele diz, assim como ele envia as primeiras, ele vai enviar as primeiras e as últimas chuvas, as de outono e as de primavera. Então, aqui nós temos uma promessa interessante, e é dentro desse contexto do derramar das primeiras e das últimas chuvas para a colheita, é que ele vai dar a promessa do derramar do Espírito Santo. E olha só, versículo 28, depois disto, o quê? Depois que o povo se arrepender, proclamar um jejum, rasgar o seu coração, depois disso ele vai derramar a chuva, e ele diz, depois disto, ele diz, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvem e fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para aqueles a quem o Senhor chamar. Se vocês olharem para essa profecia sobre o derramar do Espírito Santo, ele está ligado ao tempo do fim. Tanto que o texto diz que depois disso eu vou derramar do meu Espírito, e depois disso ele disse assim, vai haver sinais no sol, na lua, nas estrelas. O sol ficando escuro, a lua vermelha como sangue, as estrelas caindo do céu. Só que o interessante é que quando a gente fala desta profecia, esta última parte da profecia, toda ela fala do tempo do fim, mas quando a gente fala do derramar, a gente associa o dia de Pentecostes e não ao tempo do fim. Por quê?
Porque o próprio apóstolo Pedro, no dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre as pessoas no dia de Pentecostes, ele cita essa passagem de Joel. Naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles como línguas repartidas de fogo. Eles começam a profetizar, a falar em outras línguas, e enquanto alguns falavam em outras línguas, outros pareciam bêbados porque não conseguiam ficar de pé diante da glória, da presença de Deus sobre as suas vidas. Ao ponto de algumas pessoas olharem e dizerem: olha, estão falando na nossa língua. E outros dizerem: olha, estão bêbados. E Pedro, ele intervém e ele vai dizer: gente, eles não estão bêbados porque não conseguem ficar em pé, porque estão cambaleando. Ele diz: o que vocês estão vendo são pessoas cheias do Espírito Santo. Isto é a promessa do que foi anunciado por Joel lá atrás, que depois daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Porém, aqui surge a pergunta: isto se cumpriu nos dias de Pentecostes, essa promessa do derramar do Espírito Santo, ou vai se cumprir no tempo do fim? A verdade é que ela tem esse cumprimento em duas fases. O que Joel profetizou se cumpriu em parte nos dias de Pentecoste, mas vai ter o seu cumprimento pleno só nos dias que antecedem a vinda de Jesus. E como sabemos disso? Porque o próprio texto de Joel nos mostra isso. Em primeiro lugar, quando a gente olha para esse derramar que houve no dia de Pentecostes, nós vamos ver que a profecia não se cumpriu plenamente. Por quê? Porque Joel não profetizou só o derramar do Espírito Santo, ele também profetizou sinais no sol, na lua e nas estrelas. Isto aconteceu no dia de Pentecostes ou naqueles dias? Não. Quando que isso vai se cumprir? Lá no fim dos tempos, por ocasião da vinda de Jesus, quando você vê a abertura do sexto selo. Você vai ver lá o sol escurecendo, a lua não dando essa claridade, as estrelas caindo do céu como figo verde, o céu se recolhendo como pergaminho. Tudo que Joel profetizou, dias de negridão, o sol, a lua, as estrelas, colunas de fumaça, isso não aconteceu no dia de Pentecostes, isso só vai acontecer no fim. Então nós vemos que não houve um cumprimento pleno do dia de Pentecostes, houve sim em parte. Agora, o que nos dá essa base para afirmar que o que se cumpriu nos dias de Pentecostes vai voltar a se cumprir nos dias do fim? É justamente esse princípio das primeiras e das últimas chuvas. Por quê? Porque as primeiras chuvas eram as chuvas de outono, que elas marcavam o início da colheita ali próximo ao tempo que era aí antes do Pentecostes. Só que as últimas chuvas, as chuvas de primavera, elas acontecem mais próximos ao fim do ano, por ocasião ali da festa das trombetas, festa da expiação, festa dos tabernáculos, e aqui entra o detalhe das festas, que é bom a gente conhecer para entender o que eu estou falando. Só que para você entender isso das primeiras e das últimas chuvas, nós precisamos lembrar as primeiras chuvas. As chuvas que nós chamamos de chuvas temporãs ou chuvas de outono, elas vinham para que as pessoas começassem a plantar para depois colher. Isso aponta para o dia de Pentecostes. Deus derrama as primeiras chuvas no dia de Pentecostes, as chuvas de outono, né, as chuvas temporãs, para que a igreja começasse a semear a palavra e debaixo dessa chuva, desse derramar do Espírito Santo, a igreja começasse a ter as suas primeiras colheitas. Por isso nós precisamos entender que o derramar da chuva, apontava também para o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja pudesse plantar e colher, pudesse frutificar, fazer uma preciosa colheita para Deus. Assim como Deus ele derrama as primeiras chuvas no início da igreja, para que a igreja, debaixo da presença do Espírito Santo, ela pudesse semear a palavra com ousadia e colher almas com isso, a palavra de Deus ela também tem promessas, não só sobre as primeiras, mas sobre as últimas chuvas, um tempo de derramar do Espírito Santo, para que a igreja do tempo do fim, ela também experimente uma colheita de almas e ela possa
terminar de colher essa preciosa colheita que o agricultor, que é Deus, aguarda com paciência. Por isso nós precisamos entender que as chuvas, elas tipificam o derramar do Espírito Santo para que regue a palavra de Deus e faça com que ela produza almas, para que a igreja do princípio ela pudesse plantar e colher. Agora, o detalhe é que não são só as primeiras chuvas, as últimas chuvas, ela fala do final das colheitas, ela fala de preparar o solo para uma última grande colheita no tempo do fim. Assim como a igreja do início experimentou um avivamento, um derramar do Espírito Santo, e isso produziu salvação, ganho de almas, para a igreja do fim também estão reservadas as últimas chuvas, o derramar do Espírito Santo, para que a igreja do tempo do fim também experimente uma grande colheita de almas antes da vinda de Jesus. E aí vai se cumprir o que Tiago falou, que Deus, o agricultor, ele aguarda com paciência a preciosa colheita. Ele aguarda com paciência tanto as primeiras como as últimas chuvas. Por isso eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, irmãos. A igreja do fim, em parte, ela vai ser marcada sim por uma apostasia, por um esfriamento espiritual, por falta de fé, por falta de amor. Porém, o detalhe é que enquanto uma parte da igreja vai estar experimentando essa apostasia, esse afastamento, a outra parte ela vai estar experimentando um derramar das últimas chuvas, as chuvas de primavera que antecedem o verão, chuvas que servem para fazer brotar tanto a figueira, que é Israel, como as demais plantas que aponta para todas as nações. Fala de um último grande avivamento que virá sobre toda a face da terra, um último grande derramar do Espírito Santo para produzir o final da grande colheita que se iniciou lá no dia de Pentecostes. Assim como Deus derramou as primeiras, Ele vai derramar as últimas chuvas para completar a sua preciosa colheita. Então, se a igreja vai ser, por um lado, marcado em partes por uma apostasia, um afastamento de Deus, em parte ela também vai ser marcada por um avivamento, vai ser marcada por um grande derramar do Espírito Santo para que possamos profetizar e preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, para que possamos tocar trombetas ousadamente, semeando a palavra de Deus e colhendo almas no tempo do fim. E o detalhe é que isso sempre esteve claro nos mais diversos textos. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. Enquanto parte das virgens são consideradas nécias, vão fazer parte desses que vão talvez experimentar apostasia, esfriamento, falta de óleo no tempo do final, a outra parte, ela tem óleo de sobra e ela vai estar preparada para entrar com o noivo. Espero que esse vídeo ele tenha somado para o entendimento que você já tem das Escrituras. Se você gostou, se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e os seus comentários em amor. Comenta aí, você acredita que a igreja do fim ela vai experimentar uma apostasia, um afastamento de Deus ou um avivamento? Ou se você acredita que ela vai experimentar os dois? Deixe nos comentários ou responde aqui no card que eu vou deixar essa perguntinha para vocês. Então, compartilhe esse vídeo com seus irmãos e um abração e até o próximo vídeo.